Bom, a gente já terminou os sais. Agora a gente vai começar óxidos. Depois a gente faz exercício de todas as funções juntas. Óxido é a última função. É mais extenso, mas é fácil, porque na verdade existem vários tipos de óxidos. Mas o óxido é o seguinte, você só pode ter dois elementos, um composto binário. Só tem dois elementos, o oxigênio e um elemento qualquer. Mas além disso, para ser óxido, o oxigênio tem que estar com o elemento mais eletronegativo. Traduzindo, o oxigênio tem que estar na extrema direita do composto. Por exemplo, OF2 não é óxido, é binário, tem oxigênio. Mas por que não é óxido? Porque o oxigênio não está na extrema direita do composto, quem está é o flúor. O flúor é mais negativo do que ele. Como eu sei que só o flúor é mais negativo que o oxigênio, então tirando do flúor qualquer outro composto binário que tenha oxigênio é óxido. A água é um óxido. Agora, binário. Porque se você já bota NaClO, o O está na extrema direita. É o mais negativo? É. Mas por que não é óxido? Porque esse é ternário. Tem que ser binário, só um elemento e o oxigênio. Então vamos lá. SO3 é um óxido, porque é binário e o oxigênio é mais negativo. CO2 é um óxido, porque é binário e o oxigênio é mais negativo. N2O5 é um óxido, porque é binário e o oxigênio é mais negativo. Na2O é um óxido, CaO é um óxido, Fe2O3 é um óxido, Al2O3 é um óxido. Então tudo isso aí é óxido porque são binários e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Mas por que eu vou ter tantos exemplos? Porque existem 7 tipos de óxido. Óxido básico, ácido, anfótero, neutro, duplo misto salino, peróxido e superóxido. Peróxido e superóxido eu vou comentar porque não é muito usado, mas não está no slide, mas vai estar. Eu vou comentar aqui e vou fazer exercícios vários com peróxido e superóxido. Ok? Então vamos lá. Todo composto binário oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo, é um óxido. Eu já tinha comentado isso. Então vamos lá. Podemos dividir óxido em dois grupos. Primeiro eu vou dividir em grupos moleculares e iônicos. Depois eu vou classificar os óxidos. Por que molecular e iônico? Aí, pano de fundo, ligações químicas. Se ele é molecular, ele é feito de ligações covalentes. Então deve ser basicamente a metais. Baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, não conduz corrente elétrica. Se ele é iônico, ele deve ser feito por metais, basicamente. Então ele tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, condução de corrente elétrica meio aquoso. Então você tem uma diferença das suas características a partir do estudo sobre ligações e não sobre funções. Por isso que é extremamente importante estar sempre ligado, conectado com o assunto ligações químicas. Ele permeia a química toda, principalmente a química orgânica toda. Eu tenho que estar sempre ligado com o assunto, sempre ligado com o assunto ligações químicas. Pense que eu fiz aqui. Mas vamos lá. O elemento ligado ao oxigênio deve ser um metal em tese, SO3, CO2, N2O5 são óxidos moleculares. Um elemento ligado ao oxigênio é um metal, sódio, metal, cálcio, ferro, alumínio, mas ele não define a característica dos óxidos. Por exemplo, o SO3 é um óxido ácido, CO2 é ácido, o N2O5 é ácido, eu vou explicar depois. O Na2O já é básico, o cálcio, um oxigênio é básico, esse Fe2O3 é anfótero, o Al2O3 é anfótero, então depois a gente vai ter que saber cada óxido desse. Por enquanto eu sei que é molecular e iônico, mas eu sei não é pelo estudo do óxido, eu sei pelo assunto de ligações químicas. Então vamos agora começar o estudo dos óxidos. O que é um óxido básico? Se ele é básico, ele tem propriedade básica. Bom, primeiro que nos ajuda. Família 1A, alcalino, propriedade básica. Família 2A, alcalino esterósio, propriedade básica. Então, sempre que ele botar elementos da 1A e 2A, eu já sei que vai formar óxido básico, porque são famílias com nome básico. Mas para ser um óxido básico, você tem que saber o seguinte, é formado por metais, certo? Mas que o NOx não passe de 3. Então, 1A e 2A, garantido que é básico, você me calcular o NOx. Mas se ele der um elemento que não é da 1A e 2A, você vê o NOx. Se o NOx é metal e não passou de 3, ele é básico. E se ele é básico, qual é a consequência disso? Se você dissolve ele na água, ele forma a base. Se você bota com ácido, já que ele é básico, ele forma sal e água. Então ele funciona como se fosse uma base. Ele não é uma base, ele é um óxido de propriedade básica. Então vamos lá. Reage com água, formando uma base, porque ele é básico, e reage com ácido, formando sal e água.
Exemplo, CaO mais água, dando CaOH2. Agora presta atenção. CaO, o cálcio é da 2A, então tem propriedade básica. E aí, para formar a base, aí vem outro detalhe. A química é uma construção de conhecimentos. Se ele diz que forma a base, eu esqueço a reação, esqueço o balanceamento, vou pensar o que é uma base. O que uma base tem? OH, certo? Quantos OH? Depende da carga do metal, do elemento, né? Se o cálcio é da 2A, vai precisar de quantos OH? 2. Se o cálcio fosse da 3A, 3. Se o cálcio fosse da 4A, 4. Se o cálcio fosse da 1A, 1. Então, primeiro você monta a fórmula, depois você faz o balanceamento. Se o cálcio é da 2A, eu vou precisar de 2 OH. Então, eu boto OH2. Depois eu penso se está balanceado. Se não tiver, eu faço. Reage, entendeu? Se reage com ácido formando sal e água. Como ele reage com ácido formando sal e água? O H do ácido pega o OH da base, que ela não tem, ela vai ter que ser criada, e forma água. Como eu faço isso? O cálcio é da 2A, então a tendência dele é ser 2+. O SO4 é 2- porque tem 2H. 2+ com 2- deu 0, então forma CaSO4. Esse H pega oxigênio e forma água. Essa é a característica dos óxidos básicos. Os óxidos básicos são formados por metais de baixo NOx, 1, 2 ou 3, até 3+ dá. Ok? Porque 3 pode ser um fóton, pode ser básico, mas tem básicos com 3. Óxidos ácidos ou anido ou anidrido. Por que significa a palavra anido ou anidrido? Anido ou anidrido significa perder água. Você tirou água de um ácido. Por exemplo, ácido carbônico, H2CO3. Você tira água, CO2. É um óxido ácido, anido ou anidrido, porque veio de um ácido. Ácido sulfúrico, H2CO4. Tira-se água, desidrata. Vira um anido, que é um óxido. Você tirando a água, fica SO3. Então, esse é um óxido ácido que veio do ácido. Os óxidos ácidos provêm dos seus ácidos. Por isso que eu tenho que saber ácido antes. Se eu retirar a água do ácido, eu tenho o óxido. Como é que eu retiro a água? A água tem que ter hidrogênio. Você tira todo o hidrogênio. Ácido. E se o ácido for do tipo HNO3, ácido nítrico, como é que eu vou tirar todo o hidrogênio? Se o número de H do ácido for ímpar, e só pode ser duas opções, ou 1 ou 3, nós não temos 5, nem 7, nem 9. Se for ímpar, do tipo 1 ou 2, antes de você tirar a água, você, como diz o ponto anterior, você dropa a molécula. Drope a molécula. HNO3 fica H2, N2O6. Tira a água, que é H2O, N2O5. Porque eu só tirei uma água, que não dobrou, só preciso tirar uma. Agora volte tudo. Eu tenho H3BO3, é um número ímpar também, se diz que 1 é 3. H3BO3, certo? É o ácido bórico. Tira a água. Não vou tirar a água porque ele tem um número ímpar. Então o que eu faço? Primeiro eu dobro a molécula. Fica H6, B2O6. Tira a água, não é uma água só. Você tira uma água, você deixa 4H, CH6. Então você tira 3 águas, aí fica B2O3. Vou mostrar agora aí. Reage com água formando um ácido, seria um óxido ácido, com água formando um ácido. E reage com base, já que ele é ácido, formando sal e água. Primeira reação, SO3 mais água. Você junta tudo e forma um produto, H2CO4. Porque você juntou tudo. Agora, reage com base formando sal e água. Vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou fazer como meu professor me ensinou. Nem olha para essa reação. Faço assim. Aqui a base, aqui é o óxido ácido. Da base eu tiro o positivo, o bario, da 2A, 2+. Falta tirar o negativo aqui. Se olhar a equação, eu mentalmente eu empurro um oxigênio aqui. Então de SO3 ele vira SO4. Mas o oxigênio da 6A tem carga 2-, então fica SO4, 2-. Se o bario é 2+, juntou deu 0. Aqui é bario, BaSO4. Bem fácil, é bario. Quando é óxido ácido, e só com óxido ácido,
ele vai reagir, você mentalmente empurra um oxigênio nele e ele vira 2 menos. Pronto, aí é só fazer a reação. Se aqui fosse o alumínio, AlOH3. Ah, tudo bem, Al3+, mas o SO3 ia virar SO4 2 menos. Aí você troca, fica Al2, SO4 3. Tudo bem? Então vamos lá. Óxidos ácidos ou anídrios são formados por metais de alto NOx. Só um detalhe. São formados por metais ou metais de NOx alto. O que é NOx alto? De 5 em diante. Agora, deixa eu dar um conselho. Há metais, eu não sei qual é o NOx. Se é metal, é ácido. Agora, quando é metal, precisa. Eu boto Mn2O7. Como é manganês, eu não sei se ele é básico ou ácido. Eu olho o NOx. Se o NOx for de 5 em diante, ele é ácido. Se for abaixo de 4, ele é básico. E por que você não falou do 4? O 4 é um fóton, eu ainda vou discutir. O 4 é um fóton, eu ainda vou discutir. Então você tem até 3 básico, metal, de 5 em diante metais são ácidos. Há metais, não precisa calcular NOx, são ácidos. Tudo bem? Então agora vamos para óxidos neutros ou indiferentes. Bom, só são 3, infelizmente você tem que gravar. O que é chamado de neutro? Neutro ou indiferente é aquele óxido que não reage com ácido, não reage com base e não reage com água. Aí se chama de neutro ou indiferente. Ele apenas é neutro ou indiferente porque ele não reage com ácido, com base e com água, só por isso. Reage com outras coisas. Por exemplo, o CO está nessa relação, mas o CO reage com o sangue do seu corpo. Mas tirando isso, o resto ele não reage. Ok? Então vamos lá. São óxidos moleculares que não reagem com água, nem com base, nem com ácido, mas reagem com outras coisas. O CO reage com ferro, seu sangue, causa uma toxina violenta. O CO reage com O2 e vira CO2. Agora ele não reage com esses 3. Quais são os mais importantes? São 3. CO, que é monóxido de carbono, NO, que é óxido nítrico, e N2O, que é o óxido nitroso. Só eles 3, já tem que gravar. Quem são os óxidos neutros? Monóxido de carbono, óxido nítrico e óxido nitroso. Lembrando que ser neutro aí é não reagir com ácido, base ou óxido. Apenas isso. Tudo bem? Então vamos lá. Óxidos anfóteros. Aí, óxido anfótero é aquele óxido que ele tem as duas características, ele é ácido e básico. E antes de começar, voltamos para a tabela. Quais são as famílias anfóteros? 1A e 2A é básico. Alcalinos, alcalino terroso. 5A, 6A, 7A é ácido. Família nitrogênio, família dos picnogênios, que é o ácido, e família 7A também é ácido. Ou seja, quem são os anfóteros? Família 3A e 4A. 3A é anfótero, 4A é anfótero. Quem é mais anfótero? Os semimetais. Se é semi, ele tem as duas. Então você precisa gravar. Foi semimetal, é anfótero. Foi 3, 4A, é anfótero. Agora, tirando eles, quem é bom você gravar e quer me deixar? Ferro 3, eu não falei ferro 2, falei ferro 3 e zinco. Zinco só tem um NOx, que é 2+. Ferro 3 e zinco 2+, são anfóteros. Ok, pessoal? Então, se anfótero ele tem tanto propriedade ácida como básica. Agora, tem um detalhe. Se ele é anfótero, sabe, ele reage com ácido e base. Então, eu boto na frente qualquer ácido, qualquer base? Não. Se ele é anfótero, ele reage com qualquer ácido, qualquer base, desde que esse ácido e a base, desde que esse ácido e essa base sejam fortes. Por exemplo, a L2O3 é um óxido anfótero. Ele não reage com HCN, ele não reage com hidróxido de amônio. Ele só reage com hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ele só reage com ácido clorídrico, que é um ácido forte. Ok? Então,
Então, C é um fótero, são as famílias 5A ou semimetais 3A e 4A. Além disso, o zinco e o ferro 3+. Ok? Vou parar aqui para o óxido duplo eu começar na próxima aula.